capítulo 13. 1 Coríntios 13. É uma palavra, irmãos, bem conhecida. Assim nós vamos iniciar a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. A Bíblia que eu estou lendo é uma versão mais antiga, de 1960, de João Ferreira de Almeida, tá? Então, possivelmente a sua versão vai ter umas palavras diferentes, mas o significado é o mesmo, tá? O título da palavra, o amor é o dom supremo. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o cimbalo que retine, ou símbolo. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente e é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, mas procura os seus interesses, não procura os seus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo língua, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Até aqui, irmãos. Amém. Glória, glória a Jesus. Irmãos, palavra maravilhosa que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Paulo escreveu, irmãos, segundo a arqueologia, segundo os teólogos, 4 cartas aos Coríntios, a qual 2 se perdeu. Nós cremos que a segunda, irmãos, do meio para frente, seja parte da 3ª carta. Então, irmãos, a igreja de Coríntios foi a igreja que Paulo mais ademoestou. Foi a igreja que mais cresceu. Foi a igreja mais abençoada. Né, irmãos? Em vários aspectos. O Senhor derramou os dons na igreja de Coríntios. Era uma igreja carismática, irmãos. Tinha os carismas do Espírito Santo. Mas também tinha os seus problemas, irmãos. Como tudo na terra tem problema. Como toda igreja tem problema. Ela tinha divisões, irmãos. Dividida em 4 grupos, citados na própria Escritura, no próprio livro de Coríntios. Né, irmãos? Tinha um grupo que gostava de Paulo. Tinha um outro que gostava de Apolo. Tem uma parte que Paulo fala, né? Vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Né, irmãos? E tinha uma parte que dizia que era de Cristo. E a pior parte era que dizia que era de Cristo, irmão. Não porque dizia que era de Cristo, mas porque era aquela parte que batia no peito e dizia assim: eu não aceito repreensão de homem, nem ministração de homem, e nem ensino, porque tudo que eu conheço vem direto de Cristo.
Essa é a parte que dava mais trabalho para Paulo. E ele cita, irmãos, na própria carta aqui. Então, irmãos, petulância, insubordinação, sendo que o próprio Senhor Jesus, irmãos, ele, irmãos, separou os discípulos para os tornar apóstolos. E depois, irmãos, para frente, Paulo, na instituição das igrejas, junto ali com o concílio em Atos dos Apóstolos das igrejas de Jerusalém, instituiu os presbíteros, a qual nós devemos, irmãos, orar por eles, estar junto com eles, ouvir atentamente o que eles ensinam dentro das Escrituras. E esse povo que dizia que era de Cristo, irmão, não queria. A gente recebe direto do alto, não precisamos de intercessão divina. Na verdade, a nossa oração não precisa de intercessão divina. O próprio Jesus disse: tudo que pedir a meu Pai em meu nome, ele vos concederá. Não é que ele vai considerar tudo que na nossa cabeça pede, mas que a nossa oração agora tem trânsito livre. A oração vai chegar no céu. Tudo que ele pedir, a oração chega lá. É o Pai que vai analisar, irmão, se aquilo que nós pedimos é no tempo dele ou convém que ele faça para nós. Isso nós temos que entender, irmãos. Então é uma igreja cheia de problemas doutrinários, irmão, Coríntios. Eu vou entrar no texto, tá, irmão? Só estou dando um contexto para vocês entenderem o que era a igreja de Coríntios. Era uma igreja, irmãos, ali na Grécia. Tinha um grande porto. Entrava muito dinheiro, tinha muito comerciante. Muitas mulheres que ganhavam dinheiro distraindo outros homens. Por isso que Paulo instituiu o véu ali, mas porque naquele tempo costumava raspar a cabeça dessas mulheres. Elas usavam tipo uma peruca. Então, irmãos, tem todo um contexto aqui. E ali, irmãos, tinha várias doutrinas e divisões. Doutrina que não aceitava a ressurreição dos mortos, né, irmãos? Como está aqui no capítulo 15, acho que depois. E, irmãos, os que comiam carne sacrificada dos ídolos, que naquele tempo a maioria da carne, irmãos, vinha do sacrifício de ídolos. As pessoas sacrificavam, o sacerdote, o que ele não pegava para ele, o que não sacrificava, vendia para açougue, dava para quem estava na porta do templo. E alguns escandalizavam, irmãos, aqueles que comiam, às vezes não tinham nem comida em casa, mas comia carne, era escandalizado pelos que diziam: eu sou forte na fé, você não. Então, irmãos, tudo isso Paulo cita aqui. Por isso que ele falou: se comer carne escandaliza teu irmão, não coma. Então, tudo isso, irmãos, eram os problemas, irmãos, doutrinários da igreja. Um se considerava mais forte que o outro, é igual nas igrejas atuais, irmão. Tem aquele que se consagra, entre aspas, começa a apontar o erro do irmão, começa a se sentir maioral. Tinha problema moral, irmão, irmão processando o outro, como no capítulo 6, versículo 4. Tinha um grupo na prática da prostituição religiosa. Irmão, prostituição religiosa. Vamos ficar por aqui. Vocês podem ler no capítulo 6, versículos 18 e 19. O que era comum, irmãos, na cidade de Coríntios, como a gente já explicou, esse tipo de prática. Mas aqui, irmãos, vamos entrar no texto agora. Aqui Paulo fala de uma coisa, irmãos, que tem que superar tudo isso. Todos os problemas da igreja, todos os problemas do presbítero, toda a fraqueza dos irmãos. Irmãos, ele estava falando de uma coisa que tem que nos unir todos. Uma coisa que é base para o cristão. O cristão, irmãos, ele não é perfeito. Ele é aperfeiçoado por Cristo diariamente, através do Espírito Santo. E Paulo começa aqui, irmãos, essa carta. Ainda que eu fale a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo, ou o sino que retine. Está querendo dizer aqui, irmãos, vazio, oco. É igual lata vazia, os antigos falavam, né? Quanto mais vazia está a lata, menos conteúdo, mais o pregador vai precisar gritar para reter a atenção. Vai fazer conjecturas, vai ficar lançando pregação ao vento, porque ele não tem o conteúdo bíblico para explicar aquilo que ele leu. Então vai sair aí, irmãos. É como aquela lata vazia. Se você vê uma carroça antigamente, cheio, o cavalo já fazia aquele movimento, cheio de lata vazia, o barulho vinha de longe, porque a lata vazia faz barulho. Mas quando, irmão, nós estamos cheios do conteúdo de Deus, cheio do Espírito Santo, irmãos, nós pensamos também como o próprio Paulo, que eu venha diminuir e Cristo apareça em mim. Amém. Então, irmãos, é isso que Paulo fala. Se eu não tiver o amor, é como, irmãos, um metal oco. Faz barulho, alguém pode me ver como um homem de Deus,
posso acertar algumas profecias. Irmão, mas eu não entendi ainda o que é evangelho. Como eu posso ensinar? O próprio Cristo disse, poderá um cego guiar outro cego? Não, ambos cairão no abismo. Então aqui Paulo começa aqui. Se eu não tiver amor, irmãos, eu posso ter todos os dons. Eu posso falar a língua dos anjos, dos homens. Aqui Paulo cita o dom de língua em duas partes. A língua dos anjos e a língua de tradução. Aquela que Deus deu para os discípulos no dia de Pentecostes. Repare nisso. Já no 2, irmãos, ele vem aqui. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, aquilo que Jesus tinha dito, se eu não tiver amor, nada serei. Irmãos, tudo os dons que nós tivermos ou que nós aparentamos ter, tudo aquilo que nós, irmãos, falamos em línguas, temos fé, profetizamos, se em nós, irmãos, não entrar o amor de entranha, o amor pelo nosso irmão, irmãos, de se colocar no lugar dele, de se condoer por ele, de estar junto com ele, de abraçar a ele, de suportar a ele, às vezes com palavras ásperas. Nós temos que entender, irmãos, que às vezes as pessoas nos atacam porque elas estão sendo atacadas espiritualmente, ou estão em condições difíceis, ou estão feridas. E quem está ferido, fere. Lembra do desenho lá, irmãos? Que o animal tinha uma ferpa colocada na pata e ele era todo nervoso. Aí quando se tirava aquilo ali, ele ficava mansinho. Irmãos, o bálsamo do Espírito Santo é o único que pode tirar as feridas da nossa vida. Os nossos traumas, irmãos. Todos nós viemos traumatizados do mundo, ou traumatizados dentro da religião, ou traumatizados por um irmão, ou por um ministro que não teve compaixão e piedade, que não entendeu o amor, mas o que vamos repassar para o próximo, o amor que não recebemos, ou o amor de Cristo na cruz. Jesus falou ainda que o mundo vos odeie. Não desanimeis, o mundo odiou a mim primeiro, mas o mundo eu venci. Se vós estiveres comigo, vocês também vão vencer. Quando vocês acharem que o mundo vos odeiam, que o vosso patrão vos odeia, que os seus filhos, seus pais vos odeiam, lembre-se, primeiro odiou a mim o mundo. Então, irmãos, o amor é se pôr no lugar do outro, olhar para o outro como se fosse você. Quando o outro pecou, irmãos, não botar o dedo. Ah, aquele irmão pecou, bem feito. Irmão, isso é o pior sentimento que pode ter. Não julgar, irmãos, uma denominação por causa de um irmão, ou por causa de uma coisa que aconteceu com você. É difícil, irmãos. Mas nós estamos ensinando aqui o evangelho puro, a prática para você melhorar no evangelho. E é isso que o Senhor está dando para nós. Irmãos, deixe os seus traumas. Jesus deixou os seus, irmãos. Jesus, irmãos, ele deixou a cruz. Ele tem, irmãos, os sinais da cruz no corpo dele. E isso ficará para ele como uma cicatriz de vitória. Ah, irmão, como é que você sabe disso? Porque todas as vezes que ele apareceu para os discípulos, naqueles 40 dias depois que ele tinha morto, ele estava com as marcas da cruz. As marcas da cruz, irmãos, ficarão em Cristo até para sempre. Porque é a marca, irmãos, de que ele venceu o mundo por nós. Ele é Deus duas vezes, irmãos. Cristo é Deus por essência e Deus por meritocracia. Porque comprou as nossas almas, perdidas e mortas no pecado, e nos resgatou, adotando nós de volta a Deus. E aqui no 3 ele fala assim, e ainda que eu distribua todos os meus bens, presta atenção nessa, irmãos, porque essa eu vou pontuar bem devagar. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Como assim, apóstolo Paulo? Está dizendo aqui, mesmo que eu fizer a caridade, eu distribua tudo para o pobre. Tudo. E ainda que eu entregue o meu próprio corpo em sacrifício, por amor ao evangelho, por amor ao pobre. Mas se não tiver o amor na essência, a sinceridade do ato, o Senhor não aceita. Deus não aceita, irmãos. Deus conhece o intento do nosso coração. Podemos ajudar as pessoas,
Mas qual a intenção de ajudar as pessoas? A intenção foi boa? A intenção foi o amor sincero? Ou a intenção é atacar outros? É ganhar likes nas redes sociais? Qual é a intenção do ato? Paulo fala, ainda que eu distribua tudo que eu tenho para os pobres. E dou o meu próprio corpo para ser queimado. Irmãos, veja. Se Paulo está citando isso, é porque isso existe, irmãos. Gente que diz que se sacrifica pelo evangelho, mas se sacrifica por causas próprias. Presta atenção nisso, irmãos. Vamos aprender do evangelho hoje. O que adianta, irmão, você falar que serve a Cristo e odiar o teu irmão, e falar mal do teu irmão, e assentar em roda de escarnecedores, em mesa que se falam mal uns dos outros? Paulo falou, não adianta de nada. Você pode sacrificar os seus bens, pode doar tudo para os pobres, pode vender tudo. Você pode, inclusive, se dar em sacrifício. Mas o Senhor conhece o que está dentro do teu coração. Ai, irmão Tiago, então é difícil. Não, irmão, é fácil. Deus, ele quer resgatar a essência dele que está em você. É só isso que Deus quer. Ele quer a sinceridade que está no teu coração. Ele não quer que você esconda os teus sentimentos. Ele quer que você explane em sinceridade. Ele quer melhorar esse sentimento. E o que as pessoas fazem? Ao contrário. Elas não amam a si mesmas. Por isso que Jesus fala. Amar ao próximo como você ama a si mesmo. Não amar assim de querer mostrar para os outros. Ai, não amar de ser como é que fala? Um narcisista. Não, irmãos. Amar a essência de Deus que está dentro de ti. Mas hoje, irmãos, 99,9999 das pessoas criaram um personagem. Porque elas têm medo de mostrar quem elas verdadeiramente são e as pessoas não gostarem dela. Não é só eu que falo, irmão, são os psicólogos. E o Senhor quer resgatar a essência verdadeira. O eu que você era antes do pecado. É isso que o Senhor quer de nós. A essência dele que ele depositou dentro de nós. A essência de Deus. E quantas das vezes, irmãos, nós contamos as coisas para nos engrandecer, nós fazemos as coisas para nos engrandecer, e no meio gospel é o que mais tem isso. Ah, eu oro, Deus liberta, e às vezes eu mesmo faço, irmão, eu confesso. Eu também faço às vezes. Não estou acima do pecado, irmãos. Nós não somos nenhum Superman. Confessai as vossas faltas ao Senhor, disse Cristo. E ainda que a sua roupa esteja negra, manchada, suja, ele vos cobre os seus pecados como a neve. Troca a sua veste se precisar. Como o profeta Josué. Não Josué, aquele de Moisés, o outro. Estava na presença de Deus com as vestes sujas. E o adversário já estava apontando. O Senhor falou para o anjo, traz uma veste nova. Traz uma mitra nova. Traz umas alpacas novas. Renovou, irmãos, porque ele encontrou humildade, sinceridade dentro do coração. E é isso que o Senhor veio falar para nós. É isso que Paulo está falando. Não adianta eu fazer, irmãos, para os homens verem coisas boas, né? Conseguir coisas boas. Mas e o intento que você fez aquilo? O Senhor conhece o intento do teu coração. Você pode enganar um, pode enganar o outro. Pode ser um grande homem na terra, pode alcançar ministério, pode alcançar, irmãos, uma posição de destaque. Mas se você não tiver amor, o intuito do teu coração, o Senhor diz por esta palavra, eu conheço. E vai ser pior, irmãos, para quem força a ser um homem de Deus, do que aquele que demonstra ser fraco. Vai ser pior, Jesus fala isso. Muitos se chegarão a mim naquele dia e dirão, Senhor, mas lá na terra eu pregava sobre ti. Eu fui, Senhor, desbravei esse mundo contando do teu evangelho. O que o Senhor fala para ele? Aparta-te de mim que não vos conheço. Eu nunca vos conheci. Você fez por causa própria. E ainda por cima usou o meu nome por causa própria. Mas em outra parte Deus fala para aqueles irmãos que de última hora aceitaram verdadeiramente, vinde bendito do meu Pai, para aquilo que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Senhor, irmãos, lá na cruz, irmãos, um homem que nunca tinha falado de Jesus, viveu uma vida toda errada, tanto que estava na cruz. E justamente como ele mesmo confessou. Mas quando ele viu o Senhor Jesus, ele enxergou o arrependimento na sua vida através da face de Deus. E reconheceu o Senhor Jesus. Repreendendo o próprio que escarnecia, você fica quieto.
nós estamos aqui porque merecemos. Justa é a paga do que fizemos. Mas este homem é santo. Olhou para cima e falou: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus, cheio de dor, carregando o peso do pecado, chicoteado, massacrado, com uma coroa de espinho, com a boca cheia do ardor ácido do vinagre. Não conseguia nem virar, irmãos, a posição do crucificado, mas fez o esforço de tornar um pouco o rosto para ele. E falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória ao nome santo do Senhor, porque naquele último instante da vida daquele ladrão, irmãos, ele mostrou quem ele era. Eu sou um inútil, eu mereço tudo isso, Senhor, mas tem misericórdia de mim. Senhor falou: misericórdia quero, não sacrifício. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a essência da graça. E é isso que o apóstolo Paulo quer passar aqui. Quantas vezes eu já li esse capítulo, irmão? Não foi, Michel? Quantas vezes eu já li esse capítulo aqui? E todas as vezes, irmãos, o Senhor dá no texto para explicar. Mas a explanação do Espírito Santo é diferente. É o mesmo assunto, mas o Senhor dá algo diferente. O Senhor dá uma comida requintada. O Senhor coloca um tempero diferente. Porque em parte, irmãos, nós vamos conhecer o que pregamos, vamos explanar a Escritura. Mas a parte que o Espírito Santo quer falar e atualizar essas letras é Deus conosco. Então aqui ele fala assim, ó: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. O amor, irmãos, ele tem confiança. Não tem aquele ciúme. Quando ele fala ciúme, não é aquele ciúme de zelo. Que em espanhol se fala zeloso. Zeloso. Que cuida. O nosso ciúmes é diferente. O ciúmes que a gente entende em português é aquele de desconfiança. Ah, você vai? Não, irmão. Quem ama confia. Quem ama descansa no amor. O amor não é um peso. O amor não se torna um fardo. A casa não se torna um inferno. Irmão, se você ama alguém, confie. Se a pessoa trair a tua confiança, é ela com Deus. Não suspeita mal, irmãos. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana. O que é ufana, irmão? Não é vaidoso. Ele não busca o triunfo próprio. É isso que é ufana. É isso que o Senhor está querendo dizer aqui. É isso que Paulo está ensinando para nós. Então o amor, irmãos, ele não arde em ciúmes. Ele, irmãos, tem confiança. Ele não se ufana. Não entra soberba. Que é o que está entrando no coração de muitos, principalmente os líderes evangélicos têm que prestar atenção. Não fica soberbo. É eu que mando, é eu que faço. É do meu jeito, é da minha forma. Quando você estiver falando no nome do Senhor, irmãos, tira as alparcas do teu pé. A obra não é tua, a igreja não é tua, a irmandade não é tua, os templos não é teu. Nada é teu, diz o Senhor. Tudo é meu. Até o teu fôlego de vida é meu. Se eu falar volta, ele volta agora. Rompe-se o fio de prata. De Deus a vida veio, para Deus ela retorna. Tua carne tomba aqui. Mas a tua alma, a consciência, aonde Deus habita, onde vem o pensamento, essa ficará em estado de sono. Lá no paraíso. Nós vamos sonhar com o paraíso, quem tiver com Cristo. Até a volta de Cristo, onde será colocada em um corpo espiritual e incorruptível. Por isso que o amor passa dessa vida para outra. Por isso que o amor é maior do que tudo. Por isso que o amor é o único sentimento que nós vamos levar desta vida para outra. Todos os outros dons vão cessar. E eu vou citar para frente da carta. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. Irmãos, o amor, ele não é inconveniente. Aquela pessoa que fala uma coisa para constranger o outro. Não é inconveniente. Ele coloca as palavras certas no momento certo. Ele percebe o movimento das coisas. Existem assuntos, irmãos, que não pode se tratar numa mesa com todos. Existem assuntos de particularidade. Por amor e por não expor a pessoa que está ali. Então ele não é inconveniente. O amor ensina para nós o tempo certo. Ensina para nós, irmãos, o momento certo. Até isso o amor faz na nossa vida. Então, irmãos, ele não é inconveniente.
Ele não procura os seus próprios interesses. Se você é um cooperador, você não deseja ser um ancião. Você trabalha naquilo que Deus te colocou, com amor, com alegria, cumprindo a missão que Cristo entregou nas suas mãos. E, irmão, se for da vontade de Deus e você evoluir espiritualmente, se o Senhor quiser te elevar o nível, seja Ele que te eleve. E não você querendo se elevar. E não você querendo se mostrar. É isso que Paulo está dizendo. Não busca os próprios interesses. Não prega a palavra para ganhar dinheiro. Não prega a palavra para angariar poder. Não prega a palavra para dominar uma igreja. Não, irmão. Não se ensoberbece. Antes, quanto mais o homem está cheio, mais humilde ele fica. Pedro, eu vou lavar o seu pé. Senhor, o meu pé tu não lava. Se eu não lavar o teu pé, tu não tem partes comigo. Pedro fala, não só o pé, mas todo o corpo. Só os pés basta, Pedro. Se eu lavar os teus pés, você pisará a áspide e a serpente neste mundo do maligno. Está protegido. Coloca em você uma bota espiritual. E quando a serpente picar o teu calcanhar, a couraça da bota do evangelho. Não deixe que os dentes da serpente inoculem o veneno dentro de ti. Glória ao nome santo do Senhor. Não se alegra com injustiça. Irmão, se alegra com injustiça? Você alegra com injustiça, irmãos? Pede para Deus te converter. Não alegra com injustiça, mas regozija com a verdade. Amém. Irmão, quem ama de verdade a Deus e ama o seu próximo, irmãos, ele regozija quando é feito justiça. Ele, irmãos, fica triste com a injustiça. Luta contra a injustiça do mundo, das coisas ao redor. Nós estamos no mundo, irmãos, mas dele não participamos mais. Somos uma ilha, irmãos. Estamos islados aqui neste planeta. Somos, irmãos, representantes de Cristo. Geração eleita, abençoada. Irmãos, somos um consulado de Cristo. Uma embaixada de Cristo na terra. Estamos em terra estranha, mas representamos o reino de Deus. Embaixadores de Cristo. Então aqui ele vem aqui, tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. Irmão, que parte que você não entendeu isso? Tem irmão que você não pode falar nada para ele. É irmão casquinha de ovo. Sabe casquinha de ovo? Você bateu aqui, já quebrou. Às vezes tem um acidente, vai lá pegar. Você vai falar uma coisa para ele, irmão, já pronto, magoou. Casquinha de ovo. Eu fui assim, irmãos. Eu fui assim também. Irmãos, que o Senhor venha reforçar a casca do ovo da tua vida. Que em vez de você ser uma casca de ovo de galinha, você venha ser uma casca de ovo de avestruz. Que é duro, irmão. Se quebra, nem com uma retada você consegue quebrar direito. E tão dura que é. É reforçado, irmãos, para quando o leão tenta quebrar, irmãos, ela resiste, irmãos. E olha que uma patada de leão, irmãos, ela é capaz de até, irmãos, dependendo a barra do ferro, é capaz de irmãos, ela conseguir atravessar o ferro. Mas o ovo, a casca do ovo de avestruz, suporta as investidas primárias de um leão. Irmãos, que nós venhamos a ter, irmãos, a couraça revestida por Cristo, pelo Evangelho. Para que nós não venhamos, irmão, tudo que alguém fala para nós mal interpreta. E fica aquela mágoa no coração. E ficamos magoados, irmão. Isso não vem de Deus. Porque esse amor que Paulo ensina, que todos nós temos que ter, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E quando você fala assim, não, mas isso eu não suporto. Quanto que Cristo suportou por ti? Você não pode suportar nada por ele? Você não pode suportar nada pelo teu irmão? Você acha que você é perfeito? Você acha que você não tem defeito? Você acha que quem está ao redor não tem que te suportar? Irmão, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Foi a oração que Cristo nos ensinou a falar com o Pai. Se nós não perdoar os nossos devedores, Senhor, não perdoa a minha dívida. O Senhor ensinou, falou para nós, Senhor, perdoa a minha dívida, assim como eu perdoo meu devedor. O Senhor colocou um parêntese. Ele só vai te perdoar se você perdoar o teu irmão. O jeito, o gênio dele, o jeito difícil. Se você não consegue conviver com ele de perto, convive de longe. Lá no céu, irmão, não vai ter separação. Se não tiver todo mundo alinhado, irmãos, com o pensamento e com o amor de Cristo, não vai entrar no céu, irmão. O Senhor não vai permitir confusão no céu.
Você é imaturo na graça. Você não entendeu ainda o que é evangelho. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo língua cessarão, havendo ciência passará. Lembra que eu falei agora há pouco? É o único sentimento que vai da terra para o céu. É o amor. Todos os outros, irmãos, nós vamos ter enquanto estiver na terra. Ou vocês já viram algum morto, irmãos, profetizar? Ou vocês já viram algum morto falar em língua? Ou vocês já viram algum morto ter a ciência dos céus? Não. Enquanto ele está vivo, o Senhor dá os dons no meio da igreja. Mas o único dom eterno que nós temos que praticar, ele já está dentro de nós, irmãos. Nós temos que praticar é o amor, desde o princípio até o último dia de vida na terra. Quando nós atingirmos, irmãos, quando o nosso amor estiver do tamanho perfeito, o Senhor nos leva, porque esse amor é o que nos fará ter esse corpo resplandecente de luz no céu. Porque em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. O que Paulo está falando aqui? Nós temos um conhecimento, irmãos, hoje limitado. Conhecimento que nós temos de Deus hoje através de quem? Das Escrituras. Está escrito. Houveram homens do passado que escreveram, como Paulo, que nós estamos lendo essa carta. Então hoje é limitado. Nós conhecemos em partes. Porque teve que ser resumido, irmão, senão não ia caber. Se contasse tudo em detalhado, não ia caber, não ia ter livro que ia caber. Mas os homens de Deus tiveram a guia do Espírito Santo para resumir o que para hoje, para nós, é suficiente para alcançar o céu. E lá no céu, irmão, não vai haver mais segredo. Tudo será revelado. Então ele fala assim, hoje em parte a gente conhecemos, em parte a gente profetiza. O Senhor dá para nós, às vezes estamos na casa de alguém, o Senhor mostra alguma coisa, nós profetizamos. Em parte pregamos pelo conhecimento das Escrituras. E em parte o Senhor vem com o Espírito Santo quando estamos pregando e toma a guia ali, naquele momento. Então é assim a nossa vida. É em partes. Eu ensino em partes porque conheço em partes. Estou cada dia aprendendo mais. Mas em parte profetizo porque o dom da profecia vem e aparece. Tanto na pregação, mas tem que ser equilibrado. Tanto o conhecimento equilibrado, como a profecia equilibrada. Porque a graça é o equilíbrio da nossa vida. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que há em parte será aniquilado. Quem que é, irmãos, o perfeito? Quem que é o perfeito? Quando Jesus nascer em nós. Quando Jesus, irmãos, nascer em nós e o Espírito Santo nos guiar, então nós vamos começar, irmãos, a abrir a nossa visão espiritual. Mas quando que nós veremos assim, irmãos, face a face? Quando Jesus nos voltar, nos buscar e nos levar para o reino. Aí tudo em parte, as nossas dúvidas, as discussões teológicas que Deus permite que aconteça, será aniquilado. E nós vamos conhecer tudo. Conhecimento geral da graça, do universo, porque vamos estar na presença de Deus. O conhecimento, a sabedoria provém de Deus. O conhecimento da terra dos estudos, mas a verdadeira, abundante, a que supera todos, ela vem do céu e nos é dada através do Espírito Santo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Há amadurecimento que nós temos que ter. Lembra que nós falamos dos irmãos casquinha de ovo? É igual ao menino, irmãos. A gente vai repreender o menino hoje, ele fica magoado. Antigamente nós precisávamos tomar uma surra, né? Não tinha vergonha, mas a geração de hoje, você falou com ele, já magoou. O sentimento deles. Irmão, nós não somos mais meninos, irmãos. Nós temos que deixar as coisas de menino. Nós temos que amadurecer espiritualmente. Suportar, irmãos, um tapa no rosto e virar outra face. Não um tapa físico, mas alguém fala alguma coisa para nós que é como se fosse um tapa. E o que o Senhor Jesus falou? Dá outra face. Dá outra face. Não retome mal por mal. É isso que Jesus quis dizer. Alguém te magoou? Ame ele.
Cada um vai dar o que tem, irmão, dentro do coração. Cada um oferece o que tem. Se alguém te oferecer o lixo, você vai oferecer lixo de volta. Se alguém te oferecer, irmãos, na sua pouca coisa, oferecer o que ela tem, ofereça o que você tem. E se você tiver o evangelho, salvação sairá da tua boca. Então é hora de nós evoluirmos, irmãos. Essa é a maior frustração de Paulo que Deus tem conosco. Que Paulo descreve bem aqui, ó. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Menino pensa como menino, não tem responsabilidade, quer brincar, não vê o perigo. O pai vai conscientizando através da educação. Mas chega uma hora que o menino vai amadurecendo na fé. E ele já não pensa como menino. Já vira adolescente, já tem outros pensamentos. Já começa a pensar em constituir uma família. Tem as dúvidas, mas o pensamento muda. Já não quer mais brincar com os carrinhos. O que antes nós treinávamos, irmãos, virou uma vida. Já que nós temos que constituir as coisas. O que o menino brinca quando é pequeno? De carrinho. Depois que ele cresce, ele compra um carro para se movimentar, para se locomover. O que a menina brinca? Hoje em dia não brinca mais de nada, brinca de tablet. Mas antigamente nós brincava de carrinhos, os meninos brincavam de boneco. Por quê? Futuramente seria mãe. Então, irmãos, tenhamos paciência com os meninos, mas sempre demonstrando para que eles venham a ter um crescimento na graça. Irmão, é isso. Outra parte, Paulo fala, do tempo que eu vos ensino, já era para vocês serem já maduro, comer uma feijoada, já ter o estômago preparado, irmão, para comer uma feijoada. Mas como criança recém-nascida, só pode tomar leite, porque o organismo ainda não está preparado para comida sólida. Irmão, hoje o Senhor está trazendo para você a solidez das Escrituras. Ah, mas Senhor, eu não sei o que aconteceu com a minha vida. Em algum momento eu saí, em algum momento o Senhor fala, não me interessa. Como as crianças hoje pregaram do filho pródigo. O Senhor está com a mão estendida para você, porque o Senhor conhece a essência que está dentro de você. Não o que os homens falam. Não o que os homens vê. O Senhor conhece o nosso íntimo. Aquilo que nenhum homem vê. Ou não foi assim que ele escolheu Davi, irmão? Chegou na casa de Jessé, Samuel. Vou lá fazer. Nem falou o que estava fazendo. O Senhor falou, vai lá. Que do meio da casa de Jessé eu vou levantar o rei de Israel. Não esse rei aí que o povo escolheu. E eu ungi por causa do povo, o Saul. Mas eu vou levantar um segundo a minha vontade. E é lá na casa de Jessé que ele está. Samuel chegou lá. Jessé, traz seu cio aqui. Quero fazer oração para abençoar eles. Chegou o grandão, o primeiro. Grandão. O irmão Davi era bonito, irmão. A família de Davi era uma família bonita. A Bíblia cita que Davi era de gentil aspecto, bonito, ruivinho. Entrou o primeiro lá, um homerão bonito. Por certo, já era um homerão grandão. Antigamente os homens eram baixinhos, irmão. 1,60 m era alto naquele tempo. Saul, irmão, tinha 1,80 m e não tinha um homem mais alto que ele lá em Israel. Entrou o primeiro, Samuel já olhou, cresceu o olho. O porte desse homem, certamente esse vai ser o rei. Já falou, Samuel, não é esse. Entrou o segundo, então é esse, senhor. Esse aí também tem um porte bom. Samuel, não é esse. Passou todos os irmãos, irmão. Samuel falou, mas Jessé. Ele falou, não é nenhum deles. Não tem mais nenhum filho. Será que eu me enganei? Será que o senhor me enganou? Tem um pequenininho, tá lá apacentando as ovelhas. Chama ele também. Quando entrou o menininho Davi, irmãos, 9 anos de idade, passou o umbral da porta. O Senhor falou para ele, Samuel, é esse. Mas, Senhor, é esse menino? Eu não vejo como vocês veem. Vocês veem o exterior. Eu vejo o que está lá dentro. E é lá dentro que eu quero começar a trabalhar na sua vida. Glória ao nome santo do Senhor! O rei que Deus escolheu, irmão! O rei de Israel era o próprio Deus! Deus depositou a confiança em Davi. E Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Ele foi perfeito? Não. Ele errou, pecou, errou. Mas quando ele foi confrontado no seu erro, ele não colocou a culpa em ninguém. Ele assumiu. Ele falou, Senhor, verdadeiramente pequei na tua presença. Pode me castigar. Isso é um homem segundo o coração de Deus. Bate no peito e fala, Senhor, eu mereço tudo que é de ruim. E o Senhor te fala por esta palavra, mas eu faço na tua vida tudo que é de bom. Porque passeei pela terra
e encontrei um coração aprazível em quem posso habitar aí dentro e modelar o seu ser, como eu fiz com Davi. E o Senhor teve paciência com Davi, irmãos, porque tinha um rei vigente. E Saul reinou os mesmos 40 anos. Mas você pega Saul, irmão, tem uma página. Você pega Davi, irmão, são páginas e páginas e páginas. Aí você vê um homem de Deus. Tem obra, irmãos. O homem de Deus, irmãos, tem testemunho. Tem obra. Aonde ele passa, irmãos, as pessoas falam, verdadeiramente esse é um homem de Deus. Ele passou aqui e através da boca dele o Senhor fez essa obra. Através dele o Senhor fez esse movimento. A vida dele é uma Bíblia, irmãos, que só os que conviveram com ele conhecem. E Deus que está no céu. Portanto, irmãos, observe. Porque agora nós vemos como em espelho, obscuramente. Mas então veremos face a face, como conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Olha que coisa, olha que maravilha, irmãos. O que o Senhor está dizendo aqui? Por que ele fala espelho? Porque, irmãos, quando, irmãos, você confia em ti, quando você não tem o Espírito de Deus, você olha no espelho e você vê qual face? A sua face. Então hoje eu vejo como um espelho. A minha ignorância, a minha... Sabe o que é o espelho, irmão? O vidro, o espelho é um vidro. Só que o vidro, irmãos, você vê lá fora, não vê? Quando você olha pelo vidro, você não vê o seu reflexo. Muito fraquinho. Você vê lá fora. Você consegue enxergar as coisas ao redor. Você consegue enxergar alguém que está passando lá fora. Mas quando se põe um fio de prata fino no meio de dois vidros, pega um vidro, põe um fio de prata no meio e depois põe outro vidro. O que ele vira? É um espelho. O fio de prata dentro do vidro faz refletir a imagem de quem está olhando. O que significa o fio de prata? A riqueza. A prata tinha um grande valor, irmão, naquele tempo. A riqueza. Então, quando você põe a riqueza no vidro transparente, em que era para você enxergar o teu próximo, você começa a enxergar você mesmo. Você só começa a fazer obras por você mesmo. Então, hoje você vê no espelho. Obscuramente! Por que obscuramente? Porque a face que está refletida é a tua. Obscura e pecadora de Adão. Mas então, irmãos, vejam o que Paulo está falando. Mas então veremos face a face. Quando nós olharmos nesse espelho e formos de Cristo, nós vamos olhar nesse espelho que é Cristo e vamos ver na nossa face a reflexão de Cristo em nós. É como se nós olhássemos no espelho e nós víssemos Cristo no lugar da nossa face. Eu vou explicar para vocês vão entender como isso acontece. Quando a pessoa tem a face de Cristo refletida nela, o que ela vai falar? As pessoas vão chegar lá e falar, rapaz, eu tenho uma pessoa que eu conheço, um amigo meu, que é a tua cara. Igualzinho, até o mesmo jeito de falar. Mas não é. Aí quando você conhece a pessoa, não tem nada a ver com você. Mas não é que a pessoa está vendo em você. A mesma expressão de Cristo que ela está vendo na outra pessoa, ela está vendo em você. Eu posso provar isso dentro da Bíblia. Os discípulos não andavam com Jesus? Jesus apareceu para eles e eles não conheceram a face de Jesus. Porque, irmãos, a face de Jesus é a reflexão do amor. Então a pessoa, irmãos, ela vê em você o amor. Pessoas queridas da vida dela. Pessoas que fizeram o bem. Vai acontecer muito com você isso. Você parece com um amigo meu, você parece com um avô meu. Tem um irmão que olhou para mim e falou assim, é meu irmão inscrito que faleceu. Igualzinho. É o amor que estava nele que você vê refletido em mim. Não é a face física. Olha o que o Senhor está nos ensinando hoje, irmãos. Olha a grandeza do que o Senhor está nos ensinando hoje. Louvado seja Deus. Então, irmãos, hoje você vê no espelho, as pessoas veem, você só vê o egoísmo, a tua face lá. Mas quando você conhecer esse amor de Cristo verdadeiramente, as pessoas vão olhar para você. Você vai olhar para você e vai ver refletido as características de Cristo. Irmão, nós temos que ter a característica de Cristo. Quando alguém olhar para nós, ela tem que ver a face de Cristo. Uma vez nós estávamos indo lá, irmãos. Uma testemunhada queria batizar, nós fomos para Arizona. Lá, irmãos, viajei 10 horas. Quando um irmão que estava conosco entrou, irmãos, dentro de uma lojinha, irmãos, eu parei para pôr gasolina. A mulher falou, você é um homem de Deus, não é? Americana. Falou, por quê? Porque eu vejo a face de Cristo em ti. E ele me chamou, entrou lá dentro e falou, olha isso, que coisa linda. Conversamos com a mulher e tudo. E fomos embora, seguir o nosso caminho.
mas ela viu a face de Cristo na face do irmão. Glória ao nome santo de Deus! E aqui, irmãos, o 13º, capítulo 13, com 13 versículos, para encerrar. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3. Porém, o maior deles é o amor. Por quê, irmãos? Porque a fé, nós só precisamos da fé para crer, irmãos, em Jesus. A esperança, irmãos, que nós temos é a esperança que ele vai voltar a nos resgatar. Tudo isso, irmãos, vai acabar quando Cristo vier. Nós não vamos mais precisar ter fé, nós vamos estar vendo ele. Fé, irmãos, é o firme fundamento de crer naquilo que não se pode ver. Quando você estiver vendo, a fé dissipou. E esperança é quando alguém nos faz uma promessa e nós vivemos por ela. Quando ele voltar, já não precisa mais de esperança, porque a esperança já se materializou. Mas o amor, irmãos, é o maior deles. Por quê? Porque esse, em vez de cessar, aumentará. Porque ele estará face a face conosco. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, é como você vê, irmãos, uma coisa num livro. É como você conhecer alguém através da internet. E quando você conhece pessoalmente, você fala, nossa, que legal, né? Às vezes você desaponta, né? Porque você acha que a pessoa tá naquele patamar. Mas é muito legal quando você conhece alguém que você conhece de longe. No YouTube, hoje o YouTube proporciona isso. Na televisão, quando você conhece um artista, não é? Você não fica feliz? Nossa, parece que você faz parte da vida da pessoa. E faz mesmo, irmão. Tá sempre junto, estamos sempre juntos aqui. Todo domingo estamos juntos. Vocês já fazem parte da minha vida. E eu de vocês, vocês da minha. Eu faço por vocês. Deus mandou por vocês, irmão. Eu ia fazer só para minha casa o culto. Era só para minha família. Mas o Senhor falou, liga a câmera e faz. Porque daí eu vou fazer obra. E quantas obras, irmãos? Já formou pastor através desse culto. Já, irmãos, satanistas já se restauraram. Drogados já se restauraram. Suicidas desistiram de suicidar, irmão. E quantas outras obras que nós nem ficamos sabendo. Porque é o Senhor que opera. Quando vocês olharem para a face do irmão Tiago, se vocês não enxergar Cristo, algo estou errado em mim. E é assim com todos nós, irmãos. O espelho da graça faz com que quando alguém olhe para nós, ou nós mesmos olhamos para nós, fazemos aquela reflexão, nós venhamos enxergar Cristo dentro de nós. Amém. Então esta é a palavra que o Senhor nos está dando hoje, irmãos. É só pelo amor, não tem outro caminho. Todos os outros dons, até a caridade, como eu já expliquei antes, depois quem não pôde ver ao vivo, depois assiste o vídeo. Até a caridade sem amor é inválida. Até dar o seu corpo para ser queimado sem amor é inválido. Porque Deus conhece o verdadeiro intento do seu ato. De Deus nada se esconde, irmãos. Portanto, irmãos, o Senhor vem dizer por esta palavra, seja sincero com os teus irmãos, seja verdadeiro com Deus e com os teus irmãos. Porque o que vai te condenar não é pecado, não é fraqueza. É a hipocrisia, é a mentira. É você ser uma coisa que você não é. É ser um personagem. Hoje, o Senhor tira a máscara, o espelho de você olhar e ver você. O espelho do narcisismo. Hoje o Senhor coloca o espelho da graça. Quando você olhar a partir de hoje, você vai ver a face de Cristo. E amanhã mesmo você vai sair, alguém vai falar, nossa, aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil, você parece com um ente que eu amava tanto, querido. Você vai falar a palavra de um Tiago de ontem. A pessoa já está vendo o amor de Cristo refletido em mim. Louvado seja Deus. Glória ao nome santo do Senhor, irmão. Receba esta palavra como um alimento espiritual, como uma guia, como, irmãos, um modelamento, como uma lapidação na sua vida. Porque o que está dentro de ti é a graça de Cristo. E o Senhor vem modelar através da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, eu queria que vocês sentissem o que eu estou sentindo aqui. E eu sei, irmãos, que Deus tem poder, mesmo através de uma transmissão da internet, de fazer vocês sentirem a palavra limpar vocês de dentro para fora. Glória a Jesus. Esta é a palavra, irmãos, que o Senhor nos tem trazido nesta manhã. Alimentemos por ela. Porque é ela, irmãos, que vai nos modelando, que vai nos lapidando, até a pedra preciosa
está lapidada e polida e será ornada na coroa do Senhor. Deus seja louvado. Amém.